E pode acontecer, e acontece de facto, o perigo de não ouvirmos o essencial, que são as palavras que realmente importam, as palavras que não passarão, porque só essas palavras são eternas, porque nos vêm de Deus. Também sabemos, não é a mesma coisa, o que se diz e quem o diz. Não é a mesma coisa ouvir um jornalista, um político, um médico, um amigo, o pai ou a mãe. Se nos mandam parar na estrada, habitualmente nós não paramos, se não conhecemos a pessoa, mas se for a polícia, evidentemente paramos, porque senão sabemos que somos multados. Também quando nos aproximamos dos sacramentos, por exemplo, na confissão, quando o sacerdote, fazendo as vezes Jesus, diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou quando o Padre na Santa Missa diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aquelas palavras são palavras com a capacidade performativa de transformar, de operar uma realidade. Não é apenas uma informação, mas transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Transforma a ordem do polícia numa multa, efetivamente é uma multa. E hoje vamos pedir a Jesus, a propósito das leituras da Santa Missa, que tenhamos mais amor à Palavra de Deus. Que tenhamos maior familiaridade com a Palavra de Deus. São tantos os que conhecem tudo e mais alguma coisa sobre o desporto, algum tipo de desporto, ou sobre as finanças, ou sobre determinada guerra, ou conflito geopolítico, mas que conhecem tão pouco sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia e, em concreto, sobre os Evangelhos. É importante para nós, se queres ser santo, e queremos ser santos, e renovamos agora, com Deus Nosso Senhor, o desejo de sermos santos, é fundamental crescer no amor à Palavra de Deus. Não podemos passar as páginas do Evangelho ou da Bíblia como se fossem as de um livro qualquer. Com que amor foi guardado durante séculos a Palavra de Deus, em algumas comunidades cristãs que depois a conservavam e transmitiam aos outros com que piedade e reverência era lida a Palavra de Deus entre os primeiros cristãos e foi transmitida ao longo dos séculos. Santo Agostinho dizia que os ensinamentos na Palavra de Deus contidos são lâmpadas colocadas num lugar escuro que sempre iluminam a vida. Quantas decisões de entrega são fruto de leitura da Palavra de Deus. Falo por mim próprio, ao ler o Evangelho, quantas vezes aquelas palavras como que parece que saltam daquelas páginas e nos dizem: é para ti, é Jesus que está a falar contigo. Quantas decisões de entrega, quantas conversões. Ao preparar esta meditação, lembrava-me de que me contava uma pessoa com quem estou, às vezes, para ajudar a ser santa, e pedi-lhe: olha, lembra-me se me pode lembrar aquele episódio tão bonito que tinha acontecido na vida dela e que tanto a ajudou na sua conversão, depois de uma vida assim um bocado afastada da fé, e por WhatsApp pedi-lhe que me contasse novamente para que pudesse transmitir mais fidedigamente. E mandou-me um áudio do WhatsApp, pensei transcrevê-lo e contar pelas minhas palavras, mas depois resolvi, se não se importam, e pedindo-lhe autorização previamente, aqui o tem. E aqui conta como numa situação complicada da sua vida, quando o filho estava muito mal no hospital, se converteu precisamente ao ler a Palavra de Deus. Uma conversão sólida, já passou bastante tempo. Bom dia, Padre Miguel. Então, foi literalmente... O Lucas foi internado com 2 meses com a septicémia e eu estava no quarto do hotel bastante desesperançosa e angustiada, até porque eram tempos de Covid. E eu estava sozinha e naquele momento realizei que me faltavam respostas a grandes perguntas, não é? Sempre contemplei a minha morte, mas nunca tinha contemplado a morte de um filho. E nesse momento, quando estava no quarto, quando estava a tentar dormir, não conseguia dormir porque começou a vir um pensamento à cabeça de ler a Bíblia e de ler de ir ler a Bíblia, de ir ler a Bíblia, aquela sensação que nós temos quando temos uma música presa na cabeça.
E de facto eu tentava adormecer e tentava ignorar aquele pensamento, mas aquele pensamento não me largava. E então, já que não conseguia dormir, pensei, olha, vou ao Google e vou fazer, vou pesquisar uma Bíblia e vou ler e vou ver o que é que, vou ver o que é que acontece. E de facto, no meio de tantos livros, não é? Que eu não fazia a mínima ideia que livros eram aqueles. Aliás, na altura eu nem sabia que eram livros diferentes, não é? Eu achava que aquilo era tudo a mesma coisa. Mas no meio daquilo tudo, fui abrir um livro ao calhas e calhou-me o quinto capítulo, terceiro versículo de Provérbios, que que diz assim, para não confiarmos no nosso próprio entendimento, para entregarmos tudo a Deus e Ele endireitará as nossas veredas. E aquilo ficou muito presente na minha cabeça e parecia que o livro estava a falar diretamente comigo, não é? Porque eu tinha estado horas e horas a perguntar porque é que isto me estava a acontecer. E tive a noite toda a ler a Bíblia e foi aí que começou a minha conversão, porque sentia que todas as grandes respostas, as grandes perguntas existenciais que eu sempre tinha feito, a Bíblia entregava as respostas numa bandeja, quando para mim, até à data, parecia-me impossível compreender certas coisas que ali se tornavam tão óbvias. E agora eu gostava que fizéssemos todos esta pergunta diante de Deus, Nosso Senhor. Embora possa estar a ouvir os 10 minutos com Jesus mais ou menos distraído, no carro, no trânsito, em casa, mas pensemos agora que lugar tem a palavra de Deus na minha vida. Não podia ter um lugar mais notório quando nós rezamos, quando na Santa Missa diz palavra de Deus, palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. É assim se diz na missa, damos glória a Deus quando escutamos a palavra de Deus, particularmente quando a pomos em prática. E há um documento da Igreja, que já tem alguns anos, no pontificado Bento XVI, que voltava a falar da importância da Lectio Divina. Que a Lectio Divina é a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de tal forma que possa suscitar o encontro com Cristo e desse encontro com a palavra viva nos possamos transformar e santificar. E nesse documento falava-se dos passos fundamentais que podemos até hoje experimentar na nossa oração. Em primeiro lugar, quando nós lemos a Bíblia, e particularmente vamos pensar agora no Novo Testamento, começa com a leitura, a léxio do texto, que suscita uma interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo, que diz o texto bíblico em si. O que é que diz o texto? Isto é o principal. Nós não podemos inventar e dizer que o texto diz uma coisa que não diz. Sem esse momento, corria-se o risco de instrumentalizar a palavra de Deus. Depois segue-se a meditação, ou meditatio, durante a qual nos perguntamos que nos diz o texto bíblico. E aqui cada um pessoalmente, mas também podia ser em comunidade, devia deixar sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata somente de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente. Depois, chega-se ao momento da oração, oratio, que supõe a pergunta: que dizemos ao Senhor, a Jesus, em resposta à sua palavra? E finalmente, a Lectio Divina conclui-se com a contemplação, ou contemplatio, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar ao julgar a realidade e interrogamos-nos qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o corpo. Ouvir a palavra de Deus com mais atenção, deixar-se surpreender pela novidade que nunca envelhece e jamais se esgota na palavra de Deus. Então poderíamos dizer, como o Salmo, a palavra de Deus é lâmpada para os meus passos, é luz para os meus caminhos. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Ela, na Mãe de Deus, nós encontramos um modelo para todo o fiel, para todas as pessoas do acolhimento dócil da palavra divina. Ela, diz o Evangelho, conservava todas estas coisas ponderando-as no seu coração. Pois nós temos todos os dias a oportunidade na missa ou na leitura, que tantas pessoas recebem no seu telemóvel,
Ou pegando no Novo Testamento, que muitas vezes é bom lê-lo assim todos os dias, 2 ou 3 minutos, de uma forma sequencial, e conhecendo, que nos seja familiar, de tal forma que a vida de Jesus nos esteja presente em qualquer circunstância do nosso dia e consigamos aplicar aquilo que Deus faria, o que é que tu, Jesus, farias nesta circunstância da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.